Opa, e aí, professor Igor? Fala, Gilberto, meu camarada, tudo bem? Só pela voz eu conheço. Fala, pessoal, tudo bem? Pessoal chegando ainda, Lorena, Caroline, Lucas, Giovana, Célio, meu amigo José Betting, Daniel, meu amigo, meu aluno da Cândido Mendes, que felicidade em vê-lo. Espero que essa aula seja proveitosa para todos, né? Espero também que ninguém tenha ficado traumatizado com a última aula. Como eu falei, né, e eu dei esse aviso antes, né? Eu avisei o pessoal de manhã, professor, para trazer umas águas aqui, que o senhor não tem hora de parar. É verdade. Alenita, grande Maico, Felipe, pessoal chegando ainda. Bom, a última aula foi um tsunami, né? Um tsunami de informações, eu sei disso, mas a proposta era essa, era tentar encaixar em 2 aulas 11 crimes do Código Penal. Então, uma missão impossível, mas deu certo, né? Deu certo, e com a gravação, né, vai ficar fácil, depois o aluno vai lá, dá aquela rememorada, né, dá lá a pausa, e aí consegue construir um caderninho, porque eu posso garantir a todos que as informações principais, né, envolvendo esses crimes foram apresentadas ontem, e hoje, então, entraremos com a segunda parte, vai ser menor do que a primeira parte, graças a Deus, também não é pequena, mas talvez não seja tão traumática, né? Vamos lá, gente, né? Nós estamos aqui para isso, né? Para exaurir, para torcer o pano. A nossa ideia é essa, é realmente extrair desses crimes os elementos mais importantes e fazer também algumas incursões na nova lei de licitações, né? Isso é muito importante também. Então, sem maiores delongas, né, quero agradecer a todos mais uma vez pela presença, peço que todo mundo aí feche o áudiozinho, tá? No final da aula eu vou abrir para manifestações, para dúvidas, etc. Então, como é uma aula, digamos, com muito conteúdo, né, muito conteúdo acumulado, então eu infelizmente não vou poder abrir para perguntas no decorrer da aula, mas depois fiquem à vontade, anotem, por gentileza, no caderno de vocês as dúvidas e tudo mais, que eu teria o maior prazer em respondê-las, se eu puder, é claro, né? Bom, na última aula, nós terminamos, né, salvo engano, no crime, nós ficamos de ver o crime do artigo 337L de lápis, é isso? Nós vimos na última aula, né, nós terminamos a última aula com o crime do artigo 337K de Kiko, né, o afastamento de licitante, e vamos iniciar a aula de hoje com um crime subsequente, com o artigo 337L de lápis, tá bom? Gente, por favor, cuidado com o áudiozinho aí, tá bom? Quem estiver com áudio ativo, peço, por favor, que o inative, tá? Vamos lá? Primeiro crime da noite, sem maiores delongas, afinal de contas, estamos aqui para isso, né? Todo mundo me conhece já, eu sou professor da casa, então, sem papo furado, vamos ao direito penal, que é o que importa. Crime de fraude em licitação ou contrato, fraude em licitação ou contrato, artigo 337, 337L de lápis, diz lá o dispositivo, né? Nós temos que ler o dispositivo, somos vinculados ao artigo 1º do Código Penal, ao princípio da legalidade penal, ao princípio da reserva legal, né? Diz lá, fraudar em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente, tá? Já eu vou explicar qual é a pegadinha que existe nessa parte final aí, ó, ou contrato dela decorrente, né? Quer dizer, ou contrato antecedido de processo licitatório, mediante uma dessas condutas que eu vou ler agora, estão nos incisos do artigo 337L de lápis. Temos aqui, portanto, um crime de ação vinculada, né? Quer dizer, o modus operandi, o crime deverá ser cometido por meio dessas condutas que estão aqui descritas nos incisos desse dispositivo. Vamos, então, ao primeiro inciso. Entrega de mercadoria ou prestação de serviço com qualidade ou em quantidade diversa das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais. 2. Fornecimento como verdadeira ou perfeita de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível, imprestável para consumo ou com prazo de validade vencido. 3. Entrega de uma mercadoria por outra. 4. Alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido.
E 5, último inciso, qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou a execução do contrato. Bom, temos uma pena aí de 4 a 8 anos, né? Reclusão de 4 a 8 anos, além da multa. Tá? Esse crime é muito parecido, muito semelhante. Gente, por favor, desativem o áudio, por gentileza. Desativem o áudio, por gentileza. Obrigado. Bom, esse crime é muito parecido, lembra demais o crime do artigo 96 da antiga Lei 8666, a lei que foi inteiramente revogada, foi abrogada pela nova Lei de Licitações. Então, nós temos aqui um dispositivo penal muito semelhante ao artigo 96 da revogada Lei 8666, tá? Quer dizer, a única alteração que nós temos aqui, basicamente, é na pena, né? Não só uma alteração quantitativa, mas também qualitativa. A pena era de detenção de 3 a 6 anos e multa, e, como eu falei, passou a ser de reclusão, né? Alteração qualitativa, de 4 a 8 anos e multa. Temos aí uma alteração quantitativa, né? Essa pena foi agravada, né? Foi piorada, tudo bem? Bom, temos uma outra distinção, tá? Uma outra distinção que talvez seja até mais importante do que essa, que é bem evidente, tá? Bom, que distinção é essa? O artigo 96, revogado da Lei 8666, só alcançava a prestação de bens ou de mercadorias, apenas. Então, o artigo da Lei 8666, que não existe mais, só assambarcava, abrangia a prestação de bens ou de mercadoria. O novo crime, o crime do artigo, né, 337L de lápis, né, ele tem uma abrangência muito maior. Né? Quer dizer, esse crime, né, o crime do artigo 337L, né, ele alcança não só os bens ou mercadorias, como também prestação de serviços. Então, é bom colocar isso no caderno. Tá? O novo crime é mais abrangente do que o crime anterior. Quer dizer, além da alteração na pena, alteração qualitativa de detenção para reclusão e quantitativa, né, no quantum da pena, nós temos também a questão da abrangência. Né? O crime da Lei 8666, que foi revogado, só alcançava bens ou mercadorias, esse crime não. O crime da nova Lei de Licitações, incluído no Código Penal, alcança também a prestação de serviços. Bom, todo mundo já sabe, falamos muito sobre isso na última aula, que a licitação visa, basicamente, né, fazer com que a administração pública alcance a proposta mais vantajosa, mais econômica, mais eficiente. Mas eu tenho um dado muito importante, um dado prático, que ajuda a gente a entender esse delito. Bom, pode ser que, mesmo depois de aparentemente ter sido obtida a melhor proposta, quer dizer, né, nós temos a impressão ali, naquele processo licitatório, que, né, aparentemente a melhor proposta foi obtida. Pode ser que após essa fase ocorra o cometimento de crime. O que eu estou dizendo é que, mesmo depois de aparentemente ter sido obtida, né, a melhor proposta, é possível ainda a prática criminosa. Quer dizer, né, o que nós temos aqui, para ficar mais claro, né, quer dizer, eu vou colocar aqui em forma bem coloquial, tá? Quer dizer, qual é a intenção, né, qual é a intenção da licitação? É buscar a melhor proposta. O risco acaba aí? Não. Pode ser que após, né, a obtenção da melhor proposta em tese, ou pelo menos aparentemente, né, ocorra o crime. Quer dizer, né, eu poderia perguntar para vocês, com a obtenção da melhor proposta, o risco de cometimento de crime é afastado? É anulado? A resposta é não. A resposta é não. E esse crime entra nessa parte, exatamente nesse vácuo, nesse espaço. O que eu estou querendo dizer aqui, meus amigos, é que muitas vezes a fraude ocorre, né, não durante o processo licitatório, né, muitas vezes a fraude ocorre após a obtenção da aparente proposta mais vantajosa, mais econômica, mais eficiente. Pode ser, por fim, que a fraude ocorra durante a execução do contrato.
né? E os efeitos são nefastos, claro, né? Com a prática desse delito, por exemplo, o agente, o sujeito ativo do crime, exclui os demais licitantes, celebra um contrato, né? Quer dizer, com uma proposta que aparentemente era a melhor, mas depois o que acontece, ele não honra o objeto contratado, ele não cumpre, né, com o objeto que foi adjudicado a ele. Isso causa uma série de prejuízos. A administração pública, por exemplo, para atender a coletividade, vai ter que ir a toque de caixa, rescindir essa relação contratual, vai ter que rescindir unilateralmente, né, de forma exorbitante, aplicando a cláusula exorbitante, e vai ter que buscar um outro fornecedor com urgência para suprir as necessidades do serviço público, da obra, da reforma, e com certeza nessa velocidade, com essa rapidez toda, né, a administração pública perde muita margem de negociação para a escolha, né, para a eleição de uma proposta que seja realmente vantajosa. Então, percebam que esse crime ele tem efeitos realmente nefastos, né? A fraude ocorre não durante a licitação, a concorrência, não durante a adjudicação, ou seja, a contratação, a obtenção da melhor proposta, mas sim depois, quando o processo, aliás, quando o contrato administrativo já está na sua fase executória, tá? Bom, no final das contas, como eu falei, acaba que o contrato não é executado, aquele contratado é excluído, e a administração vai ter que correr atrás de novos prestadores, de novos fornecedores, e, claro, isso tudo em detrimento, né, dos interesses daqueles 23 princípios que a nova lei de falência, que a nova lei de licitações nos traz, tá bom? Bom, daí nós partimos para uma noção bem tranquila. Qual é a objetividade jurídica desse crime? É claro que é a administração pública, agora aqui nós temos duas projeções muito importantes. Esse crime tutela basicamente a competitividade, esse crime tutela também o equilíbrio contratual que deve existir. Quer dizer, a licitação ela deve ser equilibrada durante a fase concorrencial, durante a celebração do contrato e após, na execução do objeto adjudicado, né? Então, percebam, né, nós temos aqui duas objetividades, talvez até três. Eu poderia também acrescentar aqui a boa-fé, ou até mais, poderia incluir aqui os deveres anexos contratuais de lealdade, transparência, cooperação, enfim, dá para fazer muita coisa aqui. A objetividade jurídica desse crime é bem ampla. É por isso que o objeto material é a licitação, o contrato administrativo, enfim, acho que essa parte ficou bem clara, né, gente? Bom, vamos então aí à primeira situação desse crime. E aqui surge uma crítica, e nós sabemos, né, crítica, né, tem cheiro de prova, tem cheiro de concurso público, tem cheiro de exame da OAB, né, para aqueles que estão aí. Bom, aqui o legislador cometeu um deslize. O legislador fez uma lambança, ele errou ao utilizar a expressão ou contrato dela decorrente. Eu estou me referindo à parte final do caput do artigo 337-L. Diz lá, fraudar em prejuízo da administração pública, licitação, aí, ó, ou contrato dela decorrente, é bom até sublinhar, quem estiver com a lei aí, né, ou contrato dela decorrente, e eu vou dizer por quê. Porque o legislador, né, com essa parte final do dispositivo, ele acabou condicionando o crime, né, a uma fraude cometida em um contrato administrativo precedido, né, antecedido de processo licitatório. Quer dizer, eu só posso aplicar esse delito, eu só posso aplicar esse crime, eu só posso, né, enquadrar a conduta desse tipo penal incriminador, né, se a fraude na execução do contrato administrativo estiver vinculada a uma contratação precedida, antecedida de processo licitatório. E aí o meu amigo Daniel poderia me perguntar, mas o Igor, e se a contratação for direta? Bom, se a contratação for direta, uma contratação não antecedida de procedimento licitatório, de processo licitatório, como a lei diz agora, né, não haverá adequação típica, o fato será atípico, indiferente e penal. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Na questão da prova, o examinador vai colocar uma contratação direta não antecedida por contrato, não antecedida, né, por processo licitatório. Ele vai embutir, ele vai te dar bonitinho aí a configuração do crime.
né? Mas o detalhe vai estar aí. Não se trata de contratação antecedida de licitação, é uma contratação direta. Se você não estiver atento, é por isso que é bom sublinhar isso, você vai acabar enquadrando o fato no crime e vai errar a questão, porque nós sabemos que não há adequação típica se a contratação for direta, tá? Bom, temos aqui um outro perigo, tá? Um outro perigo nesse crime, eu chamo a atenção de todos vocês, isso vai cair em prova, ou eu não me chamo Igor, tá? E aqui eu invoco o artigo 95 da nova lei de falências, quem estiver com a lei na mão aí, eu peço que abra no artigo 95, eu vou ler esse dispositivo e na sequência farei uma pergunta sobre ele que envolve o crime que nós estamos estudando, tá? Bom, diz lá o artigo 95 da nova lei de licitações, o instrumento de contrato é obrigatório, essa é a regra, né? Salvo nas seguintes hipóteses, em que a administração poderá substituí-lo, o instrumento de contrato, que em regra é obrigatório, por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho, de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Dispensa de licitação em razão de valor, compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor. Beleza. Bom, então, nós sabemos, né, que o instrumento contratual é, em regra, obrigatório. Mas, em algumas situações, o artigo 95 admite a substituição do instrumento contratual por outros atos. E que atos são esses? Né? A lei diz, no artigo 95, né? Vou citar alguns aqui. Nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, por exemplo. Então, eu não tenho aqui o instrumento do contrato. Eu tenho aqui uma ordem de execução de serviço, por exemplo. A pergunta que eu faço é a seguinte: se as condutas criminosas, tá, do tipo penal do artigo 337-L, nós estamos aqui estudando, incidirem não sobre um instrumento contratual, mas sim por uma dessas modalidades substitutivas que estão previstas no artigo 95 da nova lei de licitações. Se, por exemplo, as condutas, né, estiverem relacionadas não a um instrumento contratual, mas sim a uma ordem de execução de serviços ou a uma autorização de compra. Pergunto para vocês, né, eu poderei aplicar o dispositivo, eu poderei amoldar a conduta ao disposto no artigo 337-L, quer dizer, atipicidade, ilicitude e culpabilidade, né? Essa é a questão. E para essa questão, nós temos duas correntes. São duas correntes. Igor, como duas correntes, a lei acabou de sair, né? É uma lei muito nova e tudo mais, sim, mas esse crime é muito parecido com o artigo 96 da Lei 8666, e essa discussão existia na Lei 8666 e vai continuar existindo aqui, tá? Bom, a primeira corrente, a qual eu me filio, vai entender pela atipicidade. Ora, como o crime do artigo 337-L fala em fraudar em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente, se eventualmente as condutas recaírem sobre um outro ato que não um instrumento contratual, haveria, então, o quê? A atipicidade, não haveria subsunção, o fato não se amoldaria ao disposto no tipo penal, aplicaríamos aqui o princípio da reserva legal, né? Isso todo mundo conhece, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, não é isso? Então, vamos aplicar aí o princípio da legalidade penal, o princípio da reserva de lei em matéria penal. Do contrário, segundo esse entendimento, nós teríamos aqui uma hipótese vedada de analogia em malam partem, analogia prejudicial. Bom, mas como eu falei, a questão é divergente. Nós temos aqui uma segunda corrente. A segunda corrente tenta relativizar, né, o elemento normativo do tipo, né, contrato. O que diz a segunda corrente? Olha, há uma diferença entre contrato e instrumento contratual. Contrato é uma coisa. Instrumento contratual nada mais é do que a formalização do contrato. O que o artigo 95 dispensa não é o contrato, e sim o quê? Um instrumento formal,
né? Quer dizer, um instrumento de formalização do contrato administrativo. Então, para essa corrente, se as condutas recaírem, né, sobre um desses atos listados no artigo 95, haverá sim, ou haveria sim, a incidência do artigo 337L, o crime que nós estamos aqui analisando, tá? É uma controvérsia bem interessante, certamente vai cair em prova, uma ótima questão para a segunda fase, por exemplo. Bom, condutas, vimos aqui, né? Fraudar a licitação ou contratação dela decorrente, quer dizer, esse crime não pressupõe o recebimento de vantagem, tá? O recebimento de vantagem não é elementar, não é circunstância essencial a esse crime. Já vimos que é um crime de ação vinculada, eu tenho que praticá-lo, né, de acordo com os incisos que seguem ali logo após o caput, e é um crime próprio. Nós temos aqui um crime próprio, tá? Segundo a maioria, segundo a doutrina dominante, eu particularmente, tá? Deixo aqui uma crítica pessoal, não sigam ela, eu entendo que esse crime é comum, ele pode ser praticado pelo funcionário público ou pelo particular, que eventualmente venha a cometer um ato de fraude no processo licitatório ou na contratação decorrente, né, subsequente a um processo licitatório, tá? Mas eu posso dizer que há uma prevalência doutrinária pelo enquadramento desse crime como sendo um crime próprio, tá? Então, atenção. Bom, sujeito ativo, sujeito passivo, a vítima desse crime, seguindo aí o que nós falamos na última aula, é sempre quem? O Estado, sempre a administração pública, a chamada vítima primária, secundariamente, eventuais terceiros, né, que possam ter sofrido algum tipo de prejuízo. Temos aqui um crime doloso, né, e o especial fim de agir, nós vimos, né, gente? Qual é o especial fim de agir desse crime? Vamos voltar lá ao dispositivo, né? Fraudar em prejuízo da administração pública, né? Quer dizer, fraudar em prejuízo. Então, esse crime, né, tem o especial fim de agir de quê? De causar um dano, um prejuízo à administração pública. Mas aí alguém poderia me perguntar assim, mas, ô Igor, e se o agente, com a sua conduta, só gerou prejuízo a um particular? E se o sujeito ativo só gerou prejuízo para um agente privado? Se nenhum dano foi imposto à administração pública. Ora, nesse caso, não haverá o quê? Não haverá enquadramento típico. O dispositivo é bem claro, né? Em prejuízo da administração pública. Então, não basta, como eu falei, não basta o prejuízo a um particular. Eu tenho que ter necessariamente uma lesão ao Estado, uma lesão aí à administração pública. Não é à toa, gente. Anotem, por favor, isso. Não é à toa que esse crime é material. Esse crime não é formal. Esse crime pressupõe para a sua consumação a causação de um prejuízo, de um dano, de uma lesão à administração pública. Quer dizer, é um crime material, tá? Percebam que há uma variação muito grande, né, aqui entre crimes formais e crimes materiais. Né? Muitos crimes materiais, muitos crimes formais. Então, temos que ter cuidado. Em alguns crimes, né, o caput é formal, o parágrafo é material. Então, eu tenho certeza que os examinadores vão mexer, vão brincar com isso para pegar vocês. É bom lembrar, né, quais crimes são formais, quais crimes são materiais, para não ter problema na hora da prova, não é isso, gente, tá? No crime formal, todo mundo sabe, né? A lei penal prevê o resultado, mas não exige a sua ocorrência para que ocorra a consumação do crime. Já no delito material, no crime material, né, a causação, né, enfim, do resultado é pressuposto para a consumação do crime. Acho que isso aí todo mundo sabe, né? Os meus alunos aí com certeza já viram isso muitas vezes, tá bom? Então, crime material depende da causação de um prejuízo à administração pública. Um dado interessante é que esse crime pode ser instantâneo ou pode ser permanente. Né? Vamos pensar aqui na permanência numa fraude mensal, que pressupõe, por exemplo, o envio de mercadorias impróprias para consumo ou fora do prazo de validade, enfim, imprestáveis às suas destinações. Quer dizer, essa remessa mensal, né, ela acaba protraindo, né, estendendo o momento consumativo. Então, esse crime pode ser instantâneo, pode ser permanente, a depender do caso concreto. Tá? É claro que o prejuízo aqui é econômico, esse crime pressupõe um dano ao erário,
Por ser delito plurissubsistente, é possível a tentativa, a ação em todos esses crimes é penal pública incondicionada. Visto isso, vamos então a mais um crime, artigo 337-M de Maria. Vamos lá, gente. 337-M de Maria, contratação inidônea. Vamos falar aqui da declaração de inidoneidade, né? Bom, diz lá o artigo 337-M de Maria, admitir a licitação, empresa ou profissional declarado inidôneo. Então, temos aí uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º, temos uma qualificadora, diz lá, celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo, pena de reclusão de 3 anos a 6 anos e multa. E no parágrafo 2º, nós temos a contratação inidônea por assimilação ou por equiparação, diz lá, incide na mesma pena do caput deste artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha a participar de licitação e, na mesma pena do parágrafo 1º deste artigo, da qualificadora, aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a administração pública. Então, o parágrafo 2º alcança, né, o licitante e, obviamente, em observância ao princípio da proporcionalidade na aplicação da pena, criou-se, esse dispositivo criou aqui duas situações, né? Quer dizer, se esse particular, se ele é admitido a um processo de licitação, a pena é um pouco mais branda, se ele chega a ser contratado pela administração, ele responde pela pena idêntica à da qualificadora do parágrafo 1º, tá? Bom, esse crime é muito parecido, é igualzinho ao crime do artigo 97 da Lei 8.666, muito parecido o crime. Temos aí alterações na pena, né? A pena do caput do artigo 97 da Lei 8.666 era de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, agora é de reclusão de 1 ano a 3 anos e multa, né? Percebam que esse crime é de médio potencial ofensivo, não é um crime de menor potencial ofensivo, mas admite a suspensão condicional do processo, admite, eventualmente, o acordo de não persecução penal, a depender, claro, do cumprimento, né, dos requisitos subjetivos e objetivos que informam esses institutos despenalizadores, né? Isso é muito importante. Bom, diferenças, né, com relação ao crime do artigo 97 da Lei 8.666, né? Bom, na Lei 8.666, havia um único tipo penal. Já na nova lei de licitações, né, foram previstos aí 3 tipos, né? Nós temos o caput, temos aí uma qualificadora no parágrafo 1º e temos o crime de contratação inidônea por assimilação no parágrafo 2º, tá? E o detalhe é que a pena foi aumentada em todas as modalidades desse crime, tá bom? Bom, a nova lei de licitações, gente, ela basicamente traz, né, infrações e sanções administrativas, tá? O artigo 155 da nova lei de licitações, ele fala sobre isso expressamente. Eu vou ler aqui o caput, né? O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, não estou aqui me referindo a crime, claro, né? Só um minutinho, minha mãe está me ligando, mas agora eu não posso atendê-la. Vamos lá, eu sempre desligo, hoje já esqueci, foi mal. Então, o artigo 155, tá? Ele diz, né, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, tá? Não estou aqui falando de responsabilidade penal, claro, pelas seguintes infrações. Aí eu vou citar aqui algumas, né? São 12 incisos, não vou ler para não ficar cansativo, né? Por exemplo, dar causa à inexecução parcial do contrato, deixar de entregar a documentação exigida, não celebrar o contrato, retardar a execução ou a entrega de objeto licitado, apresentar declaração ou documentação falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude, praticar atos ilícitos e por aí vai, né? Obviamente que a responsabilidade administrativa, ou melhor, a responsabilização administrativa pressupõe lá o que dispõe o artigo 5º da Constituição Federal. Nós teremos que observar o devido processo legal no âmbito administrativo. Essa garantia ela não ocorre apenas no processo judicial, tá? O devido processo legal deve ser observado também no âmbito administrativo. Agora, o que é mais importante para a gente aqui, gente, está no artigo 156 da nova lei
de licitações. Tá? O artigo 156 da nova lei de licitações traz as sanções que serão aplicadas quando essas infrações administrativas forem praticadas. Diz lá, serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e, finalmente, o que importa para esse crime, no inciso 4º, a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Ou seja, a pessoa física ou jurídica declarada inidônea fica proibida de licitar e fica também proibida, obviamente, de contratar com a administração pública. Bom, essa norma, obviamente, é uma lei penal em branco. Nós temos uma lei penal em branco homogênea, né, e heterovitelina, como nós falamos na última aula, não há dúvidas quanto a isso, né? Quer dizer, vamos então entender o que é a declaração de inidoneidade. Só dá para entender esse crime se nós soubermos o que é, né, a declaração de inidoneidade. Já sabemos que a declaração é uma sanção aplicada, né, em casos de infrações administrativas, de ilícitos administrativos. Vamos, então, a algumas informações que eu considero essenciais. Primeira informação é que a declaração de inidoneidade, né, o inciso 4º do artigo 156 da nova lei de licitações, alcança todas as esferas federativas. Tá? Então, essa declaração de inidoneidade alcança a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, todo mundo. O outro aspecto interessante é que a lei de licitações, a nova lei de licitações, lá no artigo 163, tá, traz, né, a reabilitação como mecanismo de afastamento dos efeitos dessa sanção, a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Então, o artigo 163 diz: é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos cumulativamente reparação integral do dano causado à administração pública, pagamento da multa e transcurso do prazo mínimo de 1 ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade. Então, quer dizer, sabemos que o prazo mínimo, né, para a reabilitação do artigo 163 da nova lei de licitações são os 3 anos aí previstos na parte final do inciso 3º do artigo 163, tá? Então, para você afastar os efeitos dessa sanção, da declaração de inidoneidade, além da reparação do dano, além de pagar multa, existe um prazo mínimo ali de 3 anos, né, quando a sanção é a declaração de inidoneidade. Acho que ficou bem claro isso aí, né? Existem outros requisitos, nós temos ainda o inciso 5º, tal, né? Enfim, existem condições que são impostas nesse ato nesse procedimento de reabilitação, enfim, análise jurídica, mas isso não vem ao caso, não. Bom, outro aspecto importante, né, é que a inidoneidade veda, como nós vimos aqui, a participação do punido, do sancionado em processos licitatórios e em contratações administrativas. O que eu quero dizer com isso é que cria-se aqui uma presunção relativa, né, de inidoneidade. E essa presunção relativa, meus amigos, muito cuidado com isso, tá? Isso é outra pegadinha de prova. A declaração de inidoneidade só tem efeitos prospectivos, só tem eficácia para frente, tá? É ex nunc, repito, ex nunc, ou seja, os contratos que estiverem vigendo, os contratos vigentes, não são alcançados pela declaração de inidoneidade. Então, se o particular sofreu a aplicação dessa sanção, né, e estava lá executando um contrato administrativo, ele vai poder consumar a execução desse contrato, agora ficará impedido, né, a participar de outros processos de licitação ou de realizar outros contratos com a administração pública. Agora, aquele contrato que já estava em curso, vigente, aquele não é alcançado por essa sanção, tá? Então, não há efeito retroativo. O efeito aqui é prospectivo, ou seja, a declaração de inidoneidade não acarreta a rescisão imediata, né, dos contratos
administrativos vigentes. Então, eu peço muita atenção aí a todos, tá? Outro aspecto importante é que a declaração de inidoneidade não existe apenas na nova lei de licitações, tá? Eu poderia citar aqui, por exemplo, a Lei 12.527 de 2011, a Lei de Acesso à Informação, poderia citar também a Lei das Parcerias Público-Privadas, a Lei 13.019, e também a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, a Lei 8443 de 92, que prevê também uma declaração de inidoneidade, lá o prazo mínimo é inclusive de 5 anos e não de 3. Tá? Então temos que conviver, né, com essas previsões todas e aplicá-las corretamente no âmbito administrativo. Bom, objetividade jurídica desse crime. Nós temos aqui um crime, claro, que viola a administração pública, agora principalmente na vertente autoridade e eficácia de suas decisões. Quer dizer, é um crime que tutela os efeitos sancionatórios da declaração de inidoneidade. Esse é o objeto de proteção desse tipo penal incriminador. O objeto material aqui continua sendo a licitação, claro, e o contrato administrativo. Bom, vamos então analisar os elementos nucleares, meus amigos. Vamos analisar aqui as condutas, tá? Começando pelo caput, né? O caput fala em admitir. Admitir é o mesmo que aceitar, né? Que uma pessoa física ou jurídica, é bom deixar isso claro, pode ser pessoa física, pode ser jurídica, declarada inidônea, claro, participe de um processo licitatório. Tá? Então, quer dizer, no caput, nós temos a admissão, a aceitação que uma pessoa física ou jurídica participe de um processo licitatório. No parágrafo 1º, na qualificadora, nós temos uma outra situação, uma outra conduta. Aqui, o verbo é celebrar, assinar o contrato com pessoa física ou jurídica declarada inidônea. E aqui, gente, é muito importante ressaltar, eu peço mais uma vez, quem estiver com o áudio aberto, por gentileza, que feche o áudio, né, para não dar interferência aqui. No final da aula eu vou abrir para perguntas, tá bom, gente? Por favor, fechem o áudiozinho aí, todos vocês, tá? Obrigado. Bom, então, nesse crime, pouco importa, né, se o contrato foi celebrado diretamente, pouco importa se o contrato foi antecedido de processo licitatório. Aqui, isso não faz a menor diferença, tá? Basta que haja o quê? A admissão no caput, né, de um declarado inidôneo a participar de um processo licitatório, ou no caso do parágrafo 1º, basta a celebração, a assinatura do contrato com uma pessoa física ou jurídica declarada inidônea, não importando a natureza do contrato, tá? No parágrafo 2º, nós temos uma situação interessante, e aí eu peço, por favor, uma remissão na lei. Façam remissão, por gentileza, ao artigo 205 do Código Penal, artigo 205 do Código Penal, o crime de exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Quer dizer, esse delito que nós estamos estudando, ele acaba especializando o crime do artigo 205 do Código Penal. Então, claro, se a questão envolver licitação ou contrato administrativo, eu vou afastar o artigo 205, né, e vou aplicar o crime que nós estamos aqui estudando, né? Esse crime também traz uma exceção, gente, a teoria monista. Lembram da teoria monista, né? Quer dizer, todos aqueles que concorreram para o mesmo resultado devem responder pelo mesmo crime. Isso é basicamente lá, a grosso termo, que diz o artigo 29 do Código Penal. Sabemos que a teoria monista é a regra. Então, os funcionários públicos, né, os particulares que concorrerem para o mesmo resultado devem responder pelo mesmo crime. Só que aqui a coisa não ficou bem assim, né? Percebam, o particular, né, o licitante, responde pelo parágrafo 2º. O funcionário público, por sua vez, pode responder pelo caput ou pelo parágrafo 1º. Então, nós temos aqui, de forma muito clara, né, uma exceção pluralística à teoria monista, lá do artigo 29 do Código Penal. E aí surge uma questão interessante, né? Quer dizer, eu falei que o particular pode responder pelas condutas do parágrafo 2º. E que pergunta é essa, né? Bom, é possível que um particular,
que um não funcionário público cometa esse crime sozinho? É possível, né, que uma pessoa não investida em função pública, que não se adeque ao conceito de funcionário público do Código Penal, lá do artigo 327 do Código Penal, é possível que esse particular cometa esse crime, né, sem a participação de um funcionário público? Né? A resposta só pode ser sim. Eu vou dar aqui um exemplo clássico, muito visto na prática, da apresentação de documento falso, justamente para ocultar, para esconder o quê? A inidoneidade. Então, a gente vai lá, falsifica um documento para tentar convencer a administração pública de que ele é idôneo, quando, na verdade, ele sofreu a aplicação da sanção, né, de inidoneidade. Tá bom? Então, peço atenção a todos com relação a essa pergunta. Isso pode cair em prova, né? É o tipo da perguntinha seca que o povo gosta de perguntar em concurso público, exame da OAB e tudo mais. Bom, sujeito ativo desse crime, tá? Gente, no caput, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, nós temos crimes próprios. Por que crimes próprios? Bom, eu já disse aqui, né? No caput e no parágrafo 1º, o crime é cometido por funcionário público, então crime próprio. No parágrafo 2º, o crime é cometido por particulares, mas tem que ser o quê? Pessoa física ou jurídica declarada inidônea. Então, em todos os dispositivos desse tipo penal incriminador, nós teremos crimes próprios, né? São crimes que exigem uma qualidade especial do sujeito ativo, né? Quer dizer, tem que ser funcionário público no caput, no parágrafo 1º, no parágrafo 2º tem que ser o quê? Particular, né? Pessoa física ou jurídica declarada inidônea, tá? Então, o crime é completamente... É um crime próprio nas 3 modalidades, tá bom? Atenção com isso aí. Eu até dou um toque prático, né? Se um dia vocês fizerem parte de uma comissão de licitações, se vocês forem pregoeiros, enfim, né? Igor, como é que eu me isento de responsabilidade, né? Se eu não concordar com o procedimento, o que eu devo fazer, né, para não ser responsabilizado penalmente? Gente, o membro de comissões de licitações que divergir do procedimento, ele deve fundamentar isso por escrito e juntar nos autos, lá no processo administrativo, né? Quer dizer, para se isentar de responsabilidade penal. Ó, estão fazendo isso aí, mas eu não concordo, está aqui, ó, minha decisão, junta lá no processo, no SEI, e pronto, né? E vai tranquilo para casa. Tudo bem, gente? Vítima aqui, tranquilo, né? Sempre a administração pública, secundariamente o particular prejudicado. Aqui nós temos um crime doloso sem especial fim de agir, né? É possível aqui o reconhecimento da teoria do erro de tipo, e nós sabemos que o erro de tipo, seja excusável ou inexcusável, vencível ou invencível, o erro de tipo sempre exclui o dolo. Então, eu posso ter, eventualmente, um funcionário público de uma prefeitura precária, né, que tenha, por exemplo, acreditado na boa-fé do contratante e tenha incluído ele no processo licitatório sem se certificar dessa circunstância, né? Nesse caso, não há dolo, né? Eu tenho aí um agente displicente, negligente, ele pode até ser responsabilizado disciplinarmente, agora, criminalmente não dá. Esse crime é doloso, quer dizer, o funcionário público tem que saber, né, que o indivíduo foi declarado inidôneo e tem que querer, claro, incluí-lo no processo licitatório ou contratá-lo, tá? Isso é fundamental. Agora, eu queria trazer uma questão muito interessante, vou até dar um gole de água aqui. Questão muito legal. Quem aí já ouviu falar na teoria da cegueira deliberada, também conhecida como teoria do avestruz, ou, né, para os anglo-saxões, willful blindness. Willful blindness, teoria da cegueira deliberada ou teoria do avestruz. O que faz o avestruz, né, quando está ali amedrontado, né, quando ele quer se esconder, quando ele quer dar um tempo? Né? O avestruz mete a cabeça num buraco no chão. Não é isso? Ele olha para o lado, né? Quer dizer, a teoria é basicamente... ela se baseia nessa tática, né? na tática do avestruz. Nós temos aqui um funcionário público que, de forma deliberada, fecha os olhos, olha para o lado, né? Ou como faz o avestruz, mete a cabeça num buraco para não constatar
uma inidoneidade evidente. Quer dizer, ele sabe que se ele puxar ali a ficha da empresa, vai sair lá a declaração de inidoneidade, mas ele não está obrigado a isso, né? Ali naquela situação que ele faz, ele vira para o lado, ele finge que não viu, ele enfia a cabeça no buraco, tal como o avestruz faria. Tá? A questão é, né? Nesse caso, eu posso enquadrar o funcionário público nesse crime? Quer dizer, o funcionário público, tá, que fecha os olhos, que olha para o lado, ou, né, se fosse um avestruz, né, que coloca a cabeça no buraco no chão, de forma deliberada, né, para não constatar uma inidoneidade evidente do licitante, ele pode responder pelo crime do artigo 337-N de Maria, né? Quer dizer, é aplicável a teoria da cegueira deliberada, que também é muito comum, tá, nos crimes econômicos, né? É muito comum nos crimes de lavagem de capitais, né? Isso aí acontece muito. Quer dizer, digamos, aquele agente, né, colaborador que está obrigado a informar aos órgãos de controle movimentações suspeitas, e o que ele faz? Ele olha para o lado, né? Finge que não viu. Ele sabe que se ele catucar ali, ele vai achar. Mas o que ele prefere fazer, ele prefere olhar para o lado, botar a cabeça no buraco lá, por isso, teoria do avestruz, né? Cegueira deliberada, não é isso? Bom, no direito brasileiro, meus amigos, a jurisprudência, né, tem enquadrado a teoria da cegueira deliberada no dolo eventual. Tá? Então, essa teoria já foi aplicada na prática. Tá? Muitos defendem que essa teoria teria compatibilidade com o nosso sistema processual penal a partir da chamada teoria da abdução das provas. Né? O que é a teoria da abdução das provas? Né? Para a formação da materialidade, eu não preciso me basear apenas em provas diretas, né? A legislação processual penal admite as provas indiretas ou provas meramente indiciárias para a formação da materialidade. Tá? Então, basicamente isso. Inclusive, a teoria da cegueira deliberada, ou teoria do avestruz, já foi aplicada, inclusive, em ações de improbidade administrativa, que não tratam de matéria penal, a gente sabe disso, né? Então, já fundamentaram condenações em improbidade com base nessa teoria aí. Bom, a dificuldade dessa teoria está em saber, né, onde termina o dolo eventual, onde começa a culpa consciente. É muito difícil, principalmente nos crimes econômicos, né? E qual é o risco que essa teoria traz para a gente? Né? O risco de incriminação excessiva, de imputações penais excessivas, principalmente em crimes econômicos. Quer dizer, imaginem só, né, sei lá, o meu amigo José Betti, né, firme e forte aí sempre, né, aluno exemplar, futuro juiz aí, né, meu amigo José Betti trabalha no Banco do Brasil, né, e ele, então, por uma distração, ele não percebe ali uma sequência de movimentações suspeitas que esbarram ali em normativos do Banco Central e deixa de comunicar essas informações para os órgãos de controle. Quer dizer, né? Poxa, eu vou condená-lo criminalmente, dizendo que ele atuou com dolo eventual, porque haveria ali um caso de cegueira deliberada. Nesse meu exemplo, não houve cegueira deliberada, né? O José Betti, aqui, usando o nome dele nesse exemplo, ele foi displicente, foi negligente, ele deveria ter, né, constatado, deveria ter informado, mas ele não fez isso. Ele é um mau empregado público, ele está começando agora, enfim, ele estava lá de olho numa outra funcionária, estava com um problema em casa, não sei. Então, quer dizer, essa teoria é muito complicada, porque ela acaba, né, trazendo, né, um punitivismo exacerbado para situações que são situações morais, socialmente adequadas. Quer dizer, nós não podemos criminalizar, né, condutas imorais, displicentes, negligentes ou inadequadas. Eu não posso aplicar um crime doloso a quem tenha agido com culpa consciente. Mas, enfim, tá? Eu posso trazer aqui como grande crítico dessa teoria o grande mestre Luiz Regis Prado. Tá? O Luiz Regis Prado entende que essa teoria é uma derivação da actio liberi causa, né? Quer dizer, que propõe a desvinculação da causa, né? Quer dizer, o resultado é desvinculado da causa, e ele então diz
né, que essa teoria leva a um modelo de responsabilidade penal objetiva, nos leva ao que a doutrina chama de direito penal do autor. Nós sabemos que o nosso direito penal finalista é do fato, né? Nós julgamos condutas e não condições meramente existenciais. Então, né, há uma forte crítica, tá? Por violações várias, eu poderia citar aqui violação ao princípio da lesividade, a mínima ofensividade, né, a criminalização de condutas, né, apenas inadequadas socialmente. Eu acho que esse meu exemplo aí do José Betti é bem ilustrativo, né? Fica bem claro isso, tá? Bom, mas, como eu falei, a jurisprudência, né, a depender do caso concreto, tem aplicado aí o dolo eventual, tá? Bom, consumação desse crime, bem tranquila, no caput, esse crime vai se consumar exatamente no momento em que o declarado inidôneo, né, em que o licitante declarado inidôneo for admitido no processo licitatório crime formal. Então, percebam, né, o crime anterior era material, esse é crime formal no caput. No parágrafo 1º, também temos crime formal, tá? O crime vai se consumar no momento da celebração do contrato com o licitante, claro, declarado inidôneo, tá? E no parágrafo 2º, da mesma forma, né, a consumação, enfim, vai acontecer, né, quando o declarado inidôneo, né, participar da licitação ou quando ele for contratado, né, pela administração pública, mesmo sendo inidôneo, mesmo, né, tendo sido declarado inidôneo por ato da administração, tá, gente? Então, esse crime é inteiramente formal, O Código Penal não exige a adjudicação do objeto contratado, o Código Penal não exige o pagamento de vantagem indevida, tá? Não são elementares, não são circunstâncias essenciais desse tipo penal, tá bom? Cabível a tentativa, ação penal pública incondicionada. Acho que nós podemos passar, então, para o próximo delito, próximo crime. Vou dar aqui um golinho de água. Artigo 337-N de nariz. Essa canequinha foi minha filha que me deu lá. Cheia de estilo, né? Vamos lá. Bom, impedimento indevido, diz lá, artigo 337-N de nariz. Obstar, impedir ou dificultar. Aí, ó, sublinhem, por favor. Injustamente, quer dizer, né, se o impedimento, se a dificuldade, né, se o ato de obstar for justo, não há crime, tá? Então, tem que ser o quê? Obstar, impedir ou dificultar injustamente, é uma elementar, a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais, vou explicar o que é isso, ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou o cancelamento de registro do inscrito, tá? Gente, esse delito, que tem uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, ele é muito parecido com o artigo 98 da Lei 8666 de 93, é muito parecido. Aqui nós não tivemos aumento quantitativo de pena, o aumento foi apenas qualitativo. O crime da Lei 8666, né, o crime do artigo 98 que foi revogado, previa detenção, e o novo dispositivo penal fala em reclusão. Bom, o que é, meus amigos, o registro cadastral na licitação? Quem já estudou a licitação sabe disso, né? Bom, nós temos aqui, basicamente, um procedimento administrativo auxiliar que ocorre nas licitações e nas contratações públicas. Quem quiser depois dar uma lidinha, é só pegar lá o artigo 78 da nova Lei de Licitações, repito, o artigo 78 trata do registro cadastral. Nós temos aí, claro, um instrumento, né, que, por vezes, é de utilização obrigatória pela administração pública, e o objetivo é a criação de um cadastro, né, unificado de licitantes e, claro, para a inclusão em um sistema de registro cadastral unificado e sempre amplamente divulgado, publicado, né, como nós sabemos, tá? Bom, a nova lei de licitações obriga o chamamento público, tá, no mínimo anual, né, para atualização e possibilidade de ingresso de novos interessados, de novos licitantes. Então, percebam que esse registro cadastral deve ficar sempre aberto
para interessados, né? Bom, para ser inscrito, tá, no registro cadastral, o licitante vai ter que observar as informações e apresentar os documentos que estão lá no artigo 87 e artigo 88 da nova lei de licitações, tá? Os inscritos nesse registro cadastral serão divididos em categorias por área de atuação, qualificação econômica, financeira, né? Claro, não pode juntar tudo, né, para organização, para otimização, tá? As penalidades que nós vimos aqui constarão também nesses bancos, isso facilita, ajuda muito na hora da habilitação, né, dos interessados, na hora da admissão deles, né, ao processo de licitação. Bom, o interessado, né, que requerer a sua inclusão nesse cadastro já fica autorizado a participar de processos licitatórios, obviamente. Agora, é bom esclarecer, tá, que não é porque o interessado foi incluído no registro cadastral, ele ficará obrigado, condicionado a participar de licitações. Não é assim, tá? Inclusive, a celebração de contratos, né, a inclusão dele em processos de licitação pressupõe a certificação que é emitida pelo banco de dados, tá? Com base nos dados que constam lá na inscrição do registro cadastral. Tá? Então, quer dizer, gente, assim, para resumir, né, para não virar uma aula de direito administrativo, não é esse o nosso objetivo aqui, né? Bom, nós temos aqui um banco de dados, né, que serve basicamente para facilitar o quê? A regularização técnica, fiscal, jurídica, econômica, financeira e até mesmo mercadológica dos interessados, né, que estão ali querendo participar de processos licitatórios, né, para serem contratados pela administração pública. Bom, cada ente federativo tem lá o seu próprio registro cadastral, mas existe um registro único, né, um registro unificado. Nós temos o chamado Cadastro Unificado dos Licitantes, e quem quiser ver, é só acessar lá o site do PNCP, do Portal Nacional de Contratações Públicas, está lá. Então, quer dizer, basicamente, para resumir, nós temos um instrumento de facilitação da fase de habilitação. Quer dizer, aquele que consta lá no registro, né? Aquele que estiver cadastrado, melhor dizendo, fica dispensado da apresentação de documentos, de informações, justamente na fase de habilitação. Quer dizer, a inclusão nesse banco de dados, ela antecipa, né, já resolve ali a fase de habilitação, tudo bem? Atenção com esse aspecto aí. Bom, a administração pública também pode realizar licitações limitadas, restritas, né, aos licitantes cadastrados. Então, se você tem interesse, é bom que você busque o seu cadastramento, né, claro. Quer dizer, ninguém está obrigado a participar de processos licitatórios. Agora, pode ser que a administração pública realize processos licitatórios apenas com aqueles que constam ali em seus cadastros. Isso é possível, não há nenhuma ilegalidade nisso, até porque o acesso ao banco, o acesso ao registro é público, é livre, tá? Lembrando apenas, para aqueles que são feras aí em direito administrativo, né, que a licitação na modalidade leilão, tá, não tem fase de habilitação. Então, nós não aplicamos aqui, né, essas regras que eu acabei de mencionar, tá bom? No leilão não há registro prévio, não há cadastro registral prévio, porque não há fase de habilitação. Mas, enfim, isso é uma questão administrativa. Vamos voltar aqui ao direito penal, que é o que nos importa. Bom, objetividade jurídica desse crime, continuamos aqui com o crime praticado contra a administração pública, aqui na vertente violação à rigidez do registro cadastral, né? Então, é um crime que tutela basicamente, né, o princípio da vantajosidade, claro, pela preservação, né, do registro cadastral, que é muito importante para as licitações que são realizadas pela administração pública. Então, a conclusão que nós chegamos, né, nesse sentido é que o objeto material só pode ser o quê, gente? A inscrição no registro cadastral. Bom, vamos aí dividir o crime em dois. Vamos para a primeira conduta. Obstar, impedir
ou dificultar injustamente, então tem que ser sem justa causa, sem fundamento legal, a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais. Bom, gente, eu nem preciso dizer que o motivo justo, né, o justo motivo afasta completamente o crime, tá? Aliás, esse é um crime misto alternativo. Lembram o que é isso? O que é um tipo penal misto alternativo? O que é um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, né? Se o sujeito ativo, se o agente, no mesmo contexto fático, praticar 2 ou mais verbos, ele responderá por um único delito, né? Quer dizer, se as várias condutas forem praticadas na mesma linha de desdobramento causal, chamada por Zaffaroni como tábua anatomopatológica do crime, nós teremos crime único, né? Todo mundo sabe disso. Bom, segunda conduta, promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito, tá? Quer dizer, nós temos aqui uma diferença, né, gritante para a primeira conduta. Aqui, diferentemente, né, da primeira parte, a pessoa física ou jurídica já está registrada no cadastro. E o que faz o agente? Ele altera ou suspende ou cancela o registro criminosamente, ou seja, fora das hipóteses do artigo 87, parágrafo 5º da nova Lei de Licitações. Repito, artigo 87, parágrafo 5º da nova Lei de Licitações. Bom, temos aqui um crime próprio. Claro, esse crime só pode ser praticado pelo funcionário público que tenha, né, a competência funcional, a atribuição para obstar, impedir, dificultar, sem justa causa, a inscrição ou promover indevidamente alteração, suspensão ou cancelamento de registro. Claro, estou aqui recorrendo ao tipo penal, né? O sujeito passivo é a administração pública, secundariamente particular, violado, um crime doloso, sem especial fim de agir. Tá? Então, o crime é próprio na sua essência, crime que só pode ser praticado por funcionário público, e, claro, funcionário público que tenha, né, a incumbência, que tenha a competência funcional, a atribuição para obstar, impedir, dificultar ou promover indevidamente alteração, suspensão ou cancelamento do registro, é o que diz o crime. Bom, vamos à consumação, então. Gente, esse crime também é sempre formal. Então, quem estiver com o caderno aberto aí, coloque aí. Esse crime também é formal. Vamos aí à consumação na primeira figura típica. Bom, o crime vai se consumar no momento em que o agente impede, obsta ou dificulta injustamente o ato de inscrição. Moleza, né? Crime formal. Na segunda conduta típica, o crime vai se consumar quando o agente, né, indevidamente promover a alteração, suspensão ou cancelamento de um registro existente. Enfim, né, percebam que esse crime não pressupõe qualquer dano ou prejuízo à administração, esse crime não pressupõe o recebimento de nenhuma vantagem, tá? Quer dizer, então, crimes formais. Agora, faço uma perguntinha que o concurso certamente fará. A normalização, a regularização, né, posterior do registro cadastral afasta o crime? Quer dizer, o cara obstou, impediu, dificultou, ou então, sei lá, alterou, cancelou um registro existente, mas logo na sequência ele reestabeleceu a legalidade, ele foi lá, regularizou tudo, normalizou tudo. Pergunto, essa regularização é capaz de afastar o crime, gente? É óbvio que não, né? Quer dizer, nesse momento o crime já estará consumado, o crime é formal. Então, né, essa conduta pode caracterizar em tese o que, gente? Apenas uma agravante genérica, eventualmente a ponte de prata lá do von Litz, né? O arrependimento posterior. Agora, não dá para afastar o crime, porque, né, enfim, a desistência aqui não foi eficaz, foi ineficaz, né? Então, ele responde pelo crime, sim, tranquilamente. Esse crime, por ser plurissubsistente, comporta tentativa, na prática é difícil, mas comporta, e a ação, seguindo a regra do artigo 100 do Código Penal, né, a regra continua sendo a ação penal pública incondicionada. E chegamos no último crime da nossa segunda parte. Nessa aula eu falei que ia ser um pouco mais rápido do que a outra, uma aula mais tranquila.
né, mas não menos densa em conteúdo, em aspectos penais, administrativos. Eu quero aqui falar agora de um crime novíssimo, né? Esse crime não existia na Lei 8666, tá, de 93. Esse é um crime realmente criado pela nova Lei de Licitações. É uma novidade no nosso bom e velho Código Penal. Crime do artigo 337-O, de ovo, omissão grave de dado ou de informação por projetista. Vou tomar aqui um golinho da minha vodka, quer dizer, da minha água, e já vou ler aqui o dispositivo. Último, gente, mais um crimezinho só. Poderia repetir o crime, professor? Oi? É o crime de omissão grave de dado ou de informação por projetista, artigo 337, letra O, né, de ovos. Vamos lá? Omitir, modificar ou entregar à administração pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância, gente, quem puder sublinhar, tá? Em relevante dissonância, divergência, incompatibilidade com a realidade. Em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, em contratação para a elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse. Eu vou explicar rapidamente o que é cada elemento desse. Bom, pena de reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Temos aí um crime de médio potencial ofensivo, né? Esse crime não é de menor potencial ofensivo, mas admite a suspensão condicional do processo, o sursi processual, eventualmente o acordo de não persecução penal, já que aqui não cabe a transação penal, né? Vamos então ao parágrafo 1º, que nos dá uma norma penal explicativa, né? Vamos lá, gente? Consideram-se condição de contorno as informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e dos respectivos preços pelo licitante. É um levantamento de informações, né? Incluídos sondagens, topografia, estudos de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes, considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos, né? Percebam que esse crime também é o quê? Pluriofensivo, né? Quer dizer, além de violar a lei de licitações, além de violar os princípios que regem a administração, há também aqui o quê? Preocupação ambiental. Então, nós temos um crime ambiental fora da lei 9.605, né? Porque a proteção, a tutela penal acaba também alcançando esse bem juridicamente tutelado, esse bem espiritualizado, né? Vamos lá. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado com o fim de obter benefício, direto ou indireto, então percebam, né, que a finalidade de obtenção de benefício é dispensável no caput, tá? Agora, se o crime é praticado com essa finalidade de obter benefício direto ou indireto, próprio ou de outro, e aí vamos aplicar a pena em dobro, tá? A pena prevista no caput do dispositivo. Bom, como eu falei, não há correspondência na Lei 8666, esse crime é inteiramente novo. Nós temos aqui um crime que reprime, né, que tenta reprimir basicamente a prática comum, tá? Muito comum, caracterizada pela apresentação de projetos de engenharia fraudulentos, né? Isso quase não acontece no Brasil, né, gente? Aqueles casos em que o projeto diz que o custo da obra será de 100 milhões, né? E o resultado é uma despesa de 2 bilhões, né? Isso acontece demais. As obras lá das Olimpíadas, da Copa do Mundo de futebol, quer dizer, são exemplos bem presentes, tá? Então, esse crime reprime essa prática, a prática, né, de apresentação de projetos de engenharia fraudulentos, né? Isso vale para construção, reforma, vale também para bens e também para aquisição, tá, de bens de consumo, de mercadorias, né, de insumos para a utilização nessas obras, né? Serve inclusive para definição de serviço.
Tá? O crime ele é bem abrangente nesse aspecto, tá bom? Bom, objetividade jurídica, a administração pública na vertente defesa do patrimônio público. Aqui não há dúvidas, né? Esse crime tutela o patrimônio público. Tanto é que o objeto material aqui é o levantamento cadastral ou a condição de contorno em divergência, em colidência, né, em descompasso com a realidade. Bom, o que é o levantamento cadastral? O nome já diz, né? Quer dizer, é a medição realizada pelos peritos, pelos técnicos, geralmente por engenheiros, claro, né, por meio de seus instrumentos de profissão. E essas análises, né, essa medição busca o quê? Basicamente apurar a viabilidade de um determinado projeto de engenharia, né? Condição de contorno, nós já lemos, né? O conceito penal está lá no parágrafo 1º, né? Uma norma penal explicativa, e temos que lembrar que esse crime pressupõe o quê, gente? A relevante dissonância, divergência com a realidade. Isso é muito importante. Aqui mora o elemento subjetivo do crime, é aqui que nós identificamos o dolo. Então, não basta qualquer divergência, até porque a gente sabe que as obras são vivas, né? Às vezes você prevê lá um gasto X, mas aí, quando o cara quebra lá, começa a achar problema e o custo acaba aumentando e a obra acaba saindo mais cara. Então, as obras são vivas. Os engenheiros civis sabem muito bem disso, né? Quer dizer, quando você quebra, muita coisa pode acontecer. Agora, claro que isso tem limite, né? E, obviamente, se houver conduta dolosa, criando essa dissonância, né, esse ato com a realidade, aí sim nós enquadraremos essa conduta no crime que nós estamos aqui estudando. Bom, vamos analisar as condutas desse crime, né? Omitir. Bom, aí temos um crime omissivo próprio, e todo mundo sabe, os meus alunos sabem, né, que em crimes omissivos próprios não cabe tentativa. O crime omissivo próprio é incompatível com a tentativa, todo mundo sabe disso, não é isso? Bom, a outra conduta é modificar e entregar. Aqui o crime é comissivo, tá? Aqui o crime é comissivo. Bom, nós temos duas condutas, né? Uma omissiva, a outra comissiva por ação, que tem por finalidade, claro, frustrar a competitividade e, com isso, impossibilitar a administração pública de obter a proposta, né, mais vantajosa. Isso acaba resvalando, né, nos demais licitantes, isso acaba criando situações de favorecimento, né, de determinados licitantes. Então, percebam, são condutas praticadas no decorrer do processo de contratação, quando há necessidade de elaboração de projeto básico, projeto executivo e anteprojeto. Igor, onde é que está isso na nova lei de licitações? Tranquilo. O projeto básico está no artigo 6º, inciso 25. O projeto executivo está também no artigo 6º, inciso 26. E o anteprojeto, por sua vez, também está no artigo 6º da nova lei de licitações, tá? Inciso 24. Tá? Então, é lá que a gente encontra. Então, nós temos condutas praticadas no decurso do processo de contratação, justamente no momento, né, da elaboração dos projetos básicos, executivo e do anteprojeto. Quer dizer, isso pode acontecer também, né, na modalidade de licitação, diálogo competitivo, que também é uma inovação da nova lei de licitações, ou em procedimentos de manifestação de interesse, tá, que também estão previstos na lei. Eu vou explicar mais ou menos o que é isso. Igor, o que é o diálogo competitivo? Quer dar um gole? O que é o diálogo competitivo? Bom, é uma nova modalidade de licitação. Junto lá com a concorrência, com o leilão, com o pregão, é uma nova modalidade de licitação. Essa modalidade visa efetivamente a contratação de obras e serviços. Então, o objeto, a finalidade é a contratação de obras ou serviços, e aí, claro, isso não ajuda muito, né, porque quase todos têm essa finalidade. Bom, o que acontece no diálogo competitivo? A administração pública, ela realiza diálogos prévios com os licitantes, né? Quer dizer, claro que esses licitantes são selecionados
por critérios objetivos. Eles devem comprovar idoneidade, capacidade financeira, né, capacidade operacional e tudo mais. Beleza, mas após a seleção desses licitantes, né, cria-se uma esfera de cria-se uma espécie de balcão de negócios, né? Nesses balcões são realizados diálogos competitivos, tá? E após o encerramento desses diálogos competitivos, tá, os licitantes, então, deverão apresentar a proposta final, né? E, claro, a administração pública, né, baseada na vinculação ao instrumento convocatório, aos objetivos, aos elementos do edital, fará a escolha da melhor proposta. Então, repito, a administração pública realiza diálogos prévios, né, com os licitantes selecionados por critérios objetivos, esse é o foco, né? E o que visam, né, esses diálogos competitivos? Basicamente, é criar ali uma situação de flexibilização negocial para as demandas da administração pública. Os licitantes, basicamente, né, negociam e, após, né, apresentam uma proposta final. Bom, com relação ao procedimento de manifestação de interesse, eu vou ler aqui rapidamente o artigo 81 da nova lei de licitações, tá? O artigo 81 explica o que é o procedimento de manifestação de interesse. Tá? É um procedimento auxiliar, diz lá, a administração poderá solicitar à iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse, a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública na forma de regulamento. Tá? Então, esses dois conceitos que, com certeza, serão melhores desenvolvidos, né, pelos professores de direito administrativo, não é a minha praia, mas tentei apenas dar uma noção panorâmica geral aqui. Bom, sujeito ativo desse crime, gente, está quase acabando, hein? Estamos quase no final aí, né? Sujeito ativo desse crime, tá? Gente, temos aqui um crime próprio. Esse crime é cometido pelo projetista, né? Enfim, pelo engenheiro responsável pelo levantamento cadastral ou condição de entorno. Tá? Então, atenção com isso, a vítima continua sendo a mesma, a administração pública e particular prejudicado secundariamente. Temos um crime doloso sem especial fim de agir. E eu queria agora tratar da causa de aumento de pena do parágrafo 2º. Tá? Diz lá, se o crime é praticado com o fim de, e aí quem puder sublinhar com o fim de, já vai sair na frente. Então, por favor, aí, pessoal, galera, vamos sublinhar aí, ó, com o fim de obter benefício direto ou indireto, próprio ou de outrem. Vamos aplicar em dobro a pena prevista no caput deste artigo. A pergunta que o examinador vai fazer para vocês é a seguinte: esse benefício tem que ser materialmente obtido pelo funcionário público? Quer dizer, o sujeito ativo, né, o projetista, o engenheiro responsável por esses atos, né, ele tem que botar a mão na grana? Ele tem que botar a propina no bolso? A resposta é não. E a solução está aí, ó, nessa locução, com o fim de. É por isso que eu falei, é bom sublinhar, para você lembrar o quê? Que basta a conduta, né, praticada com a finalidade, com o fim de obtenção de benefício. Tá? Isso é muito importante. Bom, mantendo aquela variação louca, né, de crimes formais e crimes materiais, esse crime é material. Isso vai cair em prova, estou avisando, hein? Quem avisa, amigo é. Tá? Isso vai cair em prova. Temos muitos crimes formais, muitos crimes materiais. Né? O candidato vai ter que lembrar disso na hora da prova, vai ter que trabalhar os tipos, né? Bom, esse crime novo, novíssimo, né, que não existia na Lei 8.666, é crime material, porque ele vai se consumar no momento da omissão, da modificação ou entrega à administração pública de quê? Do levantamento cadastral ou condição de entorno. Lembram, gente? Em relevante dissonância com a realidade. Eu estou aqui, né, me valendo dos elementos do próprio tipo penal, e é assim que nós analisamos o crime, né? Então, quer dizer, por que esse crime é material? Porque ele pressupõe a omissão,
a modificação ou a entrega. Nós sabemos, né? A entrega é uma conduta tipicamente material, né? Quer dizer, pressupõe que alguém recebeu alguma coisa de alguém, né? Então, a entrega é crime material, né? Temos aí a omissão e a modificação, claro, né? Envolvendo o levantamento cadastral, condição de entorno, tá? E aí, obviamente, né? Em relevância, divergência, contrariedade, descompasso com a realidade. Claro, desde que a conduta seja dolosa, desde que a intenção do agente seja praticar o crime. Esse delito vai admitir a tentativa, obviamente, nas condutas comissivas, já que nós sabemos que crimes omissivos próprios não admitem tentativas, e temos aqui mais um tipo misto alternativo, um crime, né, enfim, se o agente cometer 2, 3, 4 verbos no mesmo contexto fático, responde por crime único, a ação continua sendo pública, incondicionada. Meus amigos, essa é a regra. E com essa bateria, né, com essa fome de conhecimento que nós temos aqui, eu dou o nosso mini curso como encerrado, né? Quer dizer, eu acho que foram 2 aulas muito proveitosas, né? Quem aproveitou se deu bem. Nós temos pouca coisa escrita sobre esses crimes. Para a sorte de vocês, eu sou estudioso dessa parte do Código Penal, eu tenho até o projeto, né? Eu tenho até um projeto de escrever um livro sobre esse tema, né? Só projeto, né? Quiçá um anteprojeto, porque eu nem comecei ainda, tá? Mas eu acho que é um tema que eu gosto muito, eu tenho muito conhecimento prático, eu já atuei, né, isso em crimes assim, aqui no Tocantins, principalmente, então eu fiquei bem à vontade. Tá? Gente, quem perdeu a primeira parte do curso, né, pegue lá a gravação, tá? Não deixem de pegar a primeira parte, juntem com essa segunda parte, né? É bom fazer um cadernão, pegando aí os principais aspectos, para você saber quando o crime é material, quando o crime é formal, quando cabe tentativa, quando não cabe, aquelas questões, né, de prova que eu coloquei aqui, é isso. Eu tenho que botar o link aqui para a presença, né, gente? Quase que eu me esqueço, tá? Peço desculpas aí a vocês, a gente acaba... Já enviaram, professor? Enviaram já? Já enviei? Obrigado, então. Muito obrigado, então, a todos. Então, gente, é isso. Missão cumprida, né? Missão cumprida, tá? Quem não pegou, né, a primeira parte, não deixe de pegar, né? Peguem também a aula de stalking, tá? Eu vi que ontem saíram alguns enunciados, tá, lá do Ministério Público de São Paulo. Eu, particularmente, né, gostei de alguns, de outros nem tanto, sabe? Acho que são bastante criticáveis, ali 2 pelo menos. Então, é um tema muito vivo, que vem sendo discutido. Então, peguem lá o crime de stalking, né? Façam a atualização. Nós vimos aqui todos os crimes da nova lei de licitações, com todos os principais aspectos. Não deixei nada de fora, nada. Tá? Eu garanto que o que eu dei aqui é o que há de mais importante. Tá bom, gente? E, se Deus quiser, eu tiver saúde, quem sabe até o final do semestre a gente não fala também sobre a derrubada dos vetos da lei anticrime, né? E outros aspectos penais interessantes. Eu abro agora a palavra para quem quiser se manifestar, fiquem à vontade, tá? E quem gostou aí, ó, quem gostou, tira uma foto aí, coloca lá no Instagram, ó, Gilberto, você falou que ia fazer, não fez, hein? Né? Professor, não foi porque eu não fiz, é porque eu apaguei depois da... Então tira aí, ó, né? Penal Lunas, né? Somos a elite, aí somos a elite, boa, né? Aqui, ó, vapo, é isso? Joguem lá, para que a gente, então, aí, sempre que vocês compartilham, eu coloco lá um rock and roll, sei lá, Vou postar um compilado aqui, professor. Vou postar um compilado aí. Ela com ciúme dele. Ele tá famoso, que ele foi o homem bala do circo. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Alguma dúvida? Igor. Alguma colocação? Quem fala? Alana. Alana, cadê você? Eu não estou te vendo, não. Estou aqui. Deixa eu ver se eu mostrar. Deixa eu te falar uma coisa. Saí lá da outra palestra e vim aqui só agradecer por obrigado. você ter essa energia fantástica
de, numa semana acadêmica, emplacar aí 3 dias atualizando nossos alunos. Sem dúvida, foi uma oportunidade incrível, especialmente para quem já está chegando aí no finalzinho do curso, já viu tudo que você está falando, só que de outro jeito. É verdade, meu amigo. Então, muito obrigada. Você prometeu esse dos vetos, então nem adianta falar que se der até o final do ano, porque vai ter que dar, falou, agora sai, meu filho. Vamos lá, sim, claro. Assim, olha, é uma honra, um prazer sempre, né? Como eu sempre falo, eu estou na docência porque eu amo o que eu faço, eu realmente gosto, eu me dedico, eu respeito muito os meus alunos, então, assim, eu os vejo como filho, mas não por um aspecto paternalista, não. Vejo, assim, eu me sinto com a responsabilidade, né, de dar as atualizações. Eu já estive na pele de todos vocês, então eu sei como é chato você chegar no final de curso e, de repente, surge uma nova lei de licitações e muda tudo, e você sabe que não viu, e tem que correr atrás de cursinho. Não, não. A Unicatólica tem esse diferencial. Nós corremos atrás, nós buscamos a atualização, oferecemos. Nós temos aqui ex-alunos em sala, né, que eu faço questão de enviar link, eles mesmos, né, trocam links e tal. Então, assim, é uma honra, é um prazer. Agradeço muito à instituição, a nossa coordenadora Alana pelo espaço, né, pelo marketing. Agradeço também ao marketing, né, que gentilmente fez lá o folderzinho que eu pude compartilhar nas redes sociais. Esse é um tema muito complexo. Eu até peço desculpas pela rapidez, pelo dinamismo, mas foram 11 crimes em 2 aulas, não é brincadeira, são crimes complexos, né? Então, mas acho que o resultado está aí, as gravações estão disponíveis, eu posso garantir que tudo que há de mais importante foi abordado aqui, e então eu vou dormir hoje com tranquilidade, missão cumprida. Olha, confio demais no seu trabalho, então o link vai sair, pessoal. A gente tem que agradecer também o pessoal da TI, que na hora que perceberam a quantidade de inscritos, resolveu o nosso problema, porque, não sei se vocês sabem, o Google Meet não ia comportar essa quantidade de pessoas, então eles arrumaram as soluções pelo Teams, pelo YouTube, quando estava disponível. Então, a gente tem que agradecer muito essa equipe que quebrou a cabeça para poder resolver nossos problemas. É verdade. E está aí o curso ofertado da melhor forma possível. Assim que os links forem disponibilizados, que eles estão organizando até para poder entregar mais fechadinho, pode deixar que eu compartilho com todo mundo lá no Google Class do Direito, compartilho com o Igor para ele passar para os contatos deles também. Show! E aí, galera, foi Stalker na segunda-feira, licitação ontem e hoje, e mais um bocado de evento que aconteceu nessa semana acadêmica e ainda vai acontecer amanhã. Amanhã, para a galera do penal, ainda tem lei de drogas, lei de lavagem de capitais. O pessoal está pedindo muito, Igor, sobre legislação penal especial. Então, alguns egressos se ofereceram assim, para fazer essa revisão. Então, amanhã a gente tem muito direito penal ainda. Ótimo, ótimo. Eu vi lá, são ex-alunos. Excelentes alunos. Queridos, sem dúvidas. Exato. Salvo engano, Giorgio e Matheus, eu fico feliz porque enveredaram pela área penal. Então, eu posso, de repente, achar, né, ou me achar, né, de repente, tem alguma pontinha minha ali, né, algum estímulo que tenha levado, né, 2 excelentes alunos que trazem muito orgulho para casa, né? Aí eles eu, inclusive, faço questão de entrar na sala para cumprimentá-los, porque o mestre quer ser superado pelo seu pupilo sempre, né? Nossa, e dá um orgulho, né? Dá um orgulho. Uma felicidade. E no penalzinho, então, aí pronto, né? Gente, assim, que a gente tenha 10% da energia do professor Igor, porque nunca vi. Trabalha igual um maluco lá na defensoria, trabalha igual um maluco na Católica e sempre com excelência em tudo que faz. Obrigado. Que a gente consiga mirar em exemplos assim. Esse aí a gente fala, missão dada é missão cumprida em pouquíssimo tempo. Daí a pouco ele já está feito, chefe. É isso aí. É o robozão fire, robozão. Não sei que termogênico é esse, Joslane. Não é não. É só... Geração anos 80, é outro papo. Vamos lá. É isso aí, galera. Muito obrigado.
Bem, o João colocou aí o link da presença, registrem para ter o certificado, bom para pôr no currículo, né? Ter essas atualizações. Boa noite, gente. Até amanhã. Obrigadão, Igor. Obrigado, Alana. Um grande abraço. Beijo a todos. Professor Igor. Opa! Queria pedir um favor para ti. Se for dinheiro, eu tô meio duro. Não, dinheiro eu não peço para os outros, não gosto de ficar devendo, não. Fala, Gilberto. Professor, tem alguma aula ou algum outro professor que sabe algum método para a gente conseguir escrever no nível da fala? Porque toda vez que eu faço aula com o senhor, isso pode ser até um pouco uma piada, eu tento criar uma obra renascentista e sai um surrealismo. De tanta linha que aparece no meio do negócio. Nossa, mano. Aí eu tava querendo saber uma forma de organizar melhor isso daqui, porque senão no próximo ano vai dar problema para mim. Eu vou te dizer, eu era muito bom de fazer caderno, tá? Talvez, assim, até pela organização que eu tenho em sala de aula, aliás, talvez essa organização venha desse modelo, né, de caderno que eu conseguia fazer, né? Os cursos, meu amigo Gilberto, os cursos são mais dinâmicos, né? O direito está cada vez mais complexo e as aulas cada vez mais densas, claro. Nós temos um elemento facilitador, que são as gravações, então você pode voltar à aula, né? Você pode tirar da aula o substrato que ela, né, apresentou de mais importante. E agora, você pode também criar, né, um mecanismo, né, de confecção de caderno, né, que possa resolver o seu problema em sala de aula. Isso é uma possibilidade. Agora, qual é o grande segredo para isso, meu amigo? É você antecipar a leitura, né, do tema que será abordado em sala de aula. Então, por exemplo, né, em direito civil, se eu vou falar em pessoas jurídicas, se você já estudou o tema antes, né, você consegue chegar em sala de aula com condições de absorver as explicações, tirar as suas dúvidas e montar ali uma estrutura de caderno, né, uma estrutura resumida, sintética, que possa te ajudar depois na fixação, entendeu? É a dica que eu te dou. A minha dica, né? Obrigado, professor. Nada, meu amigo. Então é isso aí, gente. Igor, deixa eu aproveitar uma coisinha. Aproveitar o Gilberto. Gilberto, aqui no Unicatólica a gente tem o NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, que tem uma psicopedagoga. Ela talvez possa agendar com você um horário para poder te ensinar, inclusive, técnicas para você não sair copiando tudo, mas aprender a focar no que realmente importa. Então, de repente, agendar um horário com ela pode ser uma boa. Se você quiser, só me manda um e-mail colocando seu nome, tudo, que aí eu passo para ela. E isso vale para todos os alunos do Unicatólica, viu, gente? É gratuito, é um serviço que está aí disponível para vocês. Alana, já que você me lembrou uma coisa, eu tenho que te lembrar uma coisa também. Por favor, vai pro outro. Não esquece do negócio que você disse que a gente ia fazer lá na próxima semana, do negócio do Discord que eu queria te mostrar. Eu já cadastrei. Faz mais de 4 semanas que a gente tá tentando planejar isso daí. A gente vai planejar. Ei, Atlético do... Alguém mais quer se manifestar ou podemos encerrar? Professora Alana? Pois não. Boa noite. Professora, eu desativei o chat porque ele atrapalha muito para a gente ficar prestando atenção ontem e hoje, e eu não consegui fazer o meu certificado lá. Então, você vai ter que habilitar o chat aí de novo para você conseguir pegar o link. Eu tentei, mas eu não consegui. Você está no aplicativo? No aplicativo, aham. Aí, perto do microfone, tem um desenho de um balãozinho. Do lado das cabecinhas. Aí é só você clicar no balãozinho que o chat volta. Bom, senhoras e senhores, desejo boa noite. E agora irei me ausentar. Isso aí. Muito obrigada, viu, Igor? É isso aí, gente. Uma ótima noite a todos aí. Alana, vamos então finalizar essa aula. Muito obrigado. Um abraço a todos. Se cuidem, tá, gente? Cuidado. E é isso aí. Precisando, estou aí nas redes sociais sempre. Já até botei uma atualização hoje, inclusive da área da minha amiga. Professor Igor, te marquei lá, tá? Hã?
te marquei lá no Instagram, tá, professor? Você Quero ver, tá bom. Tá certo. Mas aí, então, quer dizer, inclusive tem informação fresquinha lá no meu Instagram. Tá? Temos aí um novo tratado internacional incorporado com força de emenda constitucional, mas eu vou parar por aqui, senão virar outra aula. Professor Holanda, muito obrigado. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Fui. Tchau, tchau.